todos coloquem o modo silencioso. Vamos aguardar a chegada das autoridades. Então vamos lá.
Chegam no auditório Oscar Fonseca, do Colégio Militar do Rio de Janeiro, o senhor general de brigada, Ivan da Costa Garcia Sobrinho, coordenador do curso de pós-graduação do Hospital Central do Exército, do coronel Vitor Rego, chefe do Centro de Estudo e Pesquisa de História Militar do Exército, e acompanhando o coronel Paulo Campos, comandante do Colégio Militar. Boa tarde a todos. Fica à vontade. Abertura. Como ocorreu no primeiro dia de atividades, a Tenente Coronel Cristiane de Castro fará a leitura de um texto produzido pelas crianças de Coleque. A FEB em Coleque, a cidade da rendição alemã à força expedicionária, que fizeram os trabalhos literários dirigidos às atividades dos nossos parceiros lá na Itália. A FEB em Coleque, Amigos para Sempre. São 4 textos, hoje será lido o segundo, amanhã o terceiro e o 4º poema do lançamento do livro. Com a palavra então, a Tenente Coronel Cristiane de Castro. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Questa per noi sono e saranno i soldati della fede, amici che sono giunti da lontano, molto lontano, affrontando disagi e difficoltà per combattere insieme ai partigiani e a fianco di tutti coloro che lottarono nella Resistenza. Per noi oggi sono molto più che soldati. Nel ricordo di tutti i collegesi resteranno parte della nostra comunità e della nostra storia. Sappiamo che per tanti anni i veterani brasiliani sono tornati a Coleco per rivedere luoghi, amici e famiglie conosciute qui. Noi oggi siamo qui per loro. A jornada de hoje tratará do serviço de saúde da FEB. A programação será a seguinte. Na tarde de hoje, nós vamos começar com o Serviço de Saúde da FEB, Organização e Funcionamento, General Ivan da Costa Garcia Sobrinho, coordenador do Programa de Pós-Graduação Médica do Hospital Central do Exército. Intervalo, café cultural, e após continuaremos com a atuação dos médicos no Serviço de Saúde da FEB, Dr. Bessa e o dentista Rosenthal, o cineasta Marta Rocha. Os dois últimos tempos vamos juntar em um só, momento em que será tratado sobre a atuação das enfermeiras e a atuação das enfermeiras no serviço de saúde, com a professora doutora Margarida Maria Rocha Bernardes e do cineasta Marta Roque, ambos do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E o final, os debates e entrega de certificados no encerramento. Homenagem aos gloriosos e inesquecíveis integrantes do Serviço de Saúde da FEB, vítimas da denegação e altruísmo ao perderem a vida no momento de salvar outras. Soldado Padroeiro Carlos Betinha, do Regimento de Miranda, faleceu a 16 de novembro em Torre de Miranda. Soldado Padroeiro Antônio Durval de Moraes, do 1º Batalhão de Saúde, faleceu a 25 de novembro na região de Cacelina. Soldado Padroeiro Sebastião Ferrari, do 1º Batalhão de Saúde, faleceu a 3 de dezembro na região de Cacelina. Soldado Padroeiro José Igastino, do 1º Batalhão de Saúde, faleceu a 3 de dezembro na região de Cacelina.
Soldado Padroeiro Manuel Furtado, Regimento Tiradentes, faleceu a 11 de dezembro na região de Bompiana. Sargento Enfermeiro José Martins Dias, faleceu a 27 de dezembro no 32º Hospital de Campanha, vítima de granadas de artilharia inimiga em correta terra. Sargento Enfermeiro Paulo Moreira, do 1º Regimento de Infantaria, faleceu a 4 de janeiro em correta terra, vítima de granada de artilharia inimiga. Soldado Patrulheiro Ívio Domínio Naliato, do Regimento Sampaio, faleceu em 22 de fevereiro em Monte Castelo. Soldado Padroeiro José Varela, do 1º Batalhão de Saúde, faleceu a 14 de abril na região de Montes. Soldado Patrulheiro Geraldo Baeta, do Regimento Tiradentes, faleceu a 14 de abril na região de Montes. Soldado Padroeiro Eduardo Gomes dos Santos, do 1º Batalhão de Saúde, faleceu a 14 de abril na região de Montes, por ação do inimigo. Segundo Tenente Dentista Rui Lopes Ribeiro, faleceu a 15 de abril no 16º Hospital de Evacuação, vítima de ferimento no dia 14 de Montes. Aqui está o esboço da frente de combate, onde nessa parte pontilhada marca a linha de contato. Essas cruzes vermelhas são os postos de socorro. Esses postos de socorro é transferido para a retaguarda e dos postos de triagem, culminando com o hospital de campanha aqui em Nova Figura. Esse é o tema que vai ser então apresentado pelo nosso palestrante na primeira palestra da tarde de hoje. A primeira palestra tratará o serviço da saúde da FEB, organização e seu funcionamento. Convidamos o general Ivan da Costa Garcês Sobrinho, coordenador do programa de pós-graduação médica do Hospital Central do Exército, para proferir a sua palestra. Por gentileza, eu boa tarde a todos. Inicialmente falar da minha grande orgulho e prazer de estar aqui no 10º seminário sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra de Guerra. Eu que tive o privilégio de participar do 6º seminário, volto aqui no 10º. Eu inicialmente quero, além do privilégio de estar aqui, agradecer inicialmente ao diretor
DHC, o Irmão Sidnel, agradecer o Grau Berna, presidente do Instituto Geográfico Histórico Militar do Brasil, pelo convite, diretamente, e agradecer aos coronéis Moços da Ordem, do Centro de Estudo e Pesquisa em História Militar História Militar Brasileira. Nós temos aqui o tema Serviço de Saúde na Força Profissional Brasileira. Vamos falar da sua funcionamento. E esse slide, ele, a própria início da nossa apresentação feita anteriormente, mostrando o número de patrulheiros que formaram no campo de batalha, por si só, esse slide é minha homenagem também, iniciando a palestra, como aqui a nossa equipe de patrulheiros, bem brasileiros, pelo perfil que cada um podemos notar, estavam lá e realmente foram heróis, fizeram a vida, como acabamos de ver, pela socorro aos nossos parceiros. Eu vou apresentar um sumário, vou seguir o seguinte sumário aqui, fazendo uma introdução para conhecermos a parte central do tema, vamos conversar, vamos pensar. Depois eu falei de organização, começaremos pela fé, aí depois o próprio serviço de saúde, falaremos do primeiro batalhão de saúde, o órgão central do batalhão de saúde, falar um pouco do serviço dentário, hoje seria chamado odontológico, talvez, teve participação muito importante. Depois avançar no noticiário, que foi uma coisa nova que nós, o governo americano, foi importante. E sobre o funcionamento, eu vou dividir na seleção física do contingente, ainda em território nacional, que é importante para o serviço de saúde, para a fé. Fala um pouco do embarque, do transporte, do desembarque de maneira breve. E também dando a importância às condições físicas, a própria medidas profiláticas adotadas já no PO italiano. Falar do socorro e evacuação de áreas de hospitalização, que é a essência de recuperação do ente físico, estavam nessas 4 atividades. Finalmente, uma conclusão para a reflexão de todos nós. Então, vamos para a introdução. Na introdução, eu queria trazer aqui uma palavra do Coronel Cláudio Moreira Bento, diretor das Federações de Academia de História Militar Terrestre, emérito, instrutor de História Militar da Academia Militar da Brasileira. Cláudio Moreira Bento diz: sem documentos não há história, e sem historiadores para explorar os documentos não há história. Isso é próprio, adequado. Foi o trabalho que tive ao pesquisar documentos, rever a história para contar uma parte dessa história que eu pesquisei na história. Então, essa frase eu considero para nós que estamos aqui e somos interessados em história, só de história militar, essa frase e no contexto adequado. E 3 condicionantes, como introdução, eu apresento aos senhores para a atuação da FEB na Itália. Condicionantes, por vezes até foram obstáculos ao emprego de serviço de saúde na Itália. O exército, a sua doutrina militar, que era francesa, à época, a população brasileira, seu perfil físico, perfil de saúde, e o próprio serviço de saúde da época, ali no final dos anos 30 e início dos anos 1940. Vamos agora à organização dentária primeira FEB. Então vamos começar falando da FEB, porque a organização de saúde passa a ter a organização do seu órgão padrante, seu elemento padrante, que era a Força Expedicionária Brasileira. Criada na Federação Portaria, nós conhecemos, em agosto de 44, era composta pela divisão de infantaria de órgãos não divisionários, tendências, comunicações, banda de uso, entre outros, inclusive
o depósito de recompletamento, o custo do depósito pessoal, foi nomeado comandante o general de divisão João Mascarenhas de Moraes, que na época era comandante da 2ª RN, São Paulo. O efetivo empregado pela FEB foi 25.334 homens, sendo 15.000 no emprego direto de combate, 15.000 na divisão de infantaria e 10.266 nos órgãos não divisionários mais arrecadados junto ao depósito pessoal. Como ele respondeu, tinha um maior destaque, 3 regiões de infantaria. O primeiro RI, o regimento de Piranga, Caçapava, o 6º RI, o primeiro regimento de Sampaio, no Rio de Janeiro, o 6º RI, o regimento de Piranga de Caçapava, e o 11º RI, de São João del Rei. 4 grupos de recursos, com artilharia divisionária, o 9º batalhão de areia, que é da outra, o 1º esquadrão de reconhecimento de moto mecanizado, que era uma unidade nova, recém-criada, e o 1º batalhão de saúde, também uma unidade criada a partir de formações sanitárias do Rio de São Paulo, foi criado o batalhão de saúde, o 1º PS, batalhão de Rômulo. O serviço da FEB, como todo serviço de saúde, ele é destinado a contribuir para o êxito das operações militares pela conservação dos efetivos. Como se conserva os efetivos para combate? Primeiro, pela seleção física e psicológica rigorosa. Segundo, pela promoção da saúde. Terceiro, pela adoção de medidas profiláticas. Também, eu diria de modo mais importante, pela recuperação de doentes e feridos. Portanto, é assim que o Serviço de Saúde atua. E baseado nessa missão, vou dizer que o Serviço da FEB atendeu plenamente todos os dispositivos de promover a saúde, medidas profiláticas, socorro, evacuação, hospitalização, bem como a seleção física e psicológica. Era um órgão de Estado Especial da FEB e foi comandado, chefiado no Serviço de Saúde da FEB pelo coronel médico Manuel Marcos Porto, um carioca nascido em 1894, primeiro tenente em 1917. E eu tenho, depois, diretor de saúde do Exército entre 1950 e 1953. Eu tenho uma gratidão especial ao coronel Marcos Porto, porque ele criou o Hospital Geral de Manaus nos anos 50. Depois eu tive o privilégio de mais tarde ser diretor desse hospital. Então, sou coronel Marcos Porto, depois Marechal Marcos Porto, quando tivesse criado o hospital, eu tive a oportunidade de servir em Manaus, o que me agradou muito. Ele foi um excelente professor, ele foi um exímio e dedicado, laborioso, estudioso, chefe de instituição da FEB. A FEB empregou 1.369 militares, 166 médicos, algumas divergências, alguns falam de cerveira, a minha fonte primária eu considero 166, 26 científicos, 6 farmacêuticos, 49 enfermeiras, depois a inovação na época, incluídas na FEB, lembrando que eu não vou tratar do tema, porque em breve falaremos só, vamos nos dedicar a cuidar só das enfermeiras. Então, eu não comentarei a brilhante, dedicada, profissional de atuação das enfermeiras, samaritana, como elas chamavam lá na FEB. 225 sargentos, 176 721 soldados. Nesse grupamento, já tínhamos, dentro desse grupamento, 6 manipuladores de farmácia, 6 manipuladores de raio-x e 2 protéticos. Muito importante, não parece, mas foi. A estrutura do Serviço de Saúde era chefia de Estado-Maior, chefia dos serviços da primeira divisão de infantaria, que era operacional, aquele chefia de serviço que apoiava o combate direto, o primeiro batalhão de saúde, órgão da primeira divisão de infantaria, e as famosas seções brasileiras dos hospitais norte-americanos, grupo de seções do SBHA, que eram compostos de equipes médicos cirúrgicos. Cada grupo tinha 2 sessões, cada sessão tinha equipes de cirurgiões médicos e enfermeiras com uma variação de efetivo. E, na verdade, foram formados 4 grupos, mas somente 3 foram para apoiar a hospitalização que era executada nos Estados Americanos, porque a FEB não levou órgãos de hospitalização, hospitais.
e os exames operacionais. Vamos falar do batalhão de saúde. E unidade nova, como eu disse, criada pelo decreto reservado 6071 de 43. Essa foto é do batalhão de saúde. Eu não conseguiria dizer que o local foi tirar essa foto. Eu, inclusive, servi no 25 Batalhão Logístico de Escola, que é de frente ao antigo QG do Batalhão de Saúde, que hoje é o quartel-general da Nova Brigada. Me parece muito com instalações daquele antigo quartel-general, mas eu não tenho confirmação. Mas com certeza, o Batalhão de Saúde, tirando uma fotografia, certamente, ou pode ser Valença, onde ficaram fazendo alistamento. Reunião do Batalhão de Saúde. Foto. Era uma operação militar subordinada militarmente ao comandante da divisão de infantaria, general Genóvio da Costa, e tecnicamente ao chefe do serviço da divisão, que era o tenente-coronel Humberto Peixoto. O comandante deste batalhão era o tenente-coronel médico Bonifácio Antônio Borba. Está aqui o coronel. Opa! Vou ter uma coisa geral. Deixa eu botar. O nosso. Ele foi nomeado, ele era para ser um major subcomandante, mas depois acabou não foi nomeado como comandante, ele foi oficialmente designado no comando do batalhão. Aqui o comandante da FEB, condecorando insígnia do batalhão de saúde, como sendo comandante. Isso já é Alexandria no final dos combates após a repressão. Ele possuía uma companhia de comando de serviço no batalhão, uma companhia de tratamento, que hoje nós chamamos de companhia de viagem, mas à época a denominação dos documentos de história é companhia de tratamento, e 3 companhias de evacuação responsáveis pelo transporte de feridos e a montagem do posto de socorro. A companhia de tratamento com 2 pelotões, portanto, 2 pelotões que montavam 2 postos de triagem, 3 companhias de evacuação, sendo uma de caminhoneiro, uma de ambulância e um pelotão de posto de socorro, que montava o posto de socorro divisionário. O batalhão então operava o posto de socorro divisionário, que era a sigla PSD, o posto de tratamento divisionário, PDP, e a companhia de evacuação, com seus caminhoneiros e ambulâncias, fazia o transporte dos feridos, sempre do escalão à frente. Eu queria falar um pouco do serviço dentário, porque ele teve realmente participação fundamental tanto na seleção ainda do território nacional, como também depois da chegada à Itália, em face de uma coisa que era própria da nossa população na época, a parte de saúde oral precária. Então, o serviço dentário ele foi importante na chegada de escalões, lá em Teó, e importante também na seleção física ainda do Brasil. Era feita uma carga odontológica, inclusive essa carga odontológica do primeiro escalão identificou nada mais nada menos 19.000 cáries de terceiro grau em 4.500 homens. Estava 5 cáries graves por homem. 15 cáries de terceiro grau, se algum dentista para me corroborar, significa extração. Lembra que eu falei que é o protético. Os protéticos trabalharam muito lá no posto dentário. A película dos escalões, com um expulso junto à área de depósito pessoal, que é uma experiência que ficava ou repouso ou recuperando uma doença depois de passar no hospital, ia para o depósito pessoal, e onde voltava para a sua unidade para entrar em combate. Realizou 16.000 consultas, 10.000 curativos, 9.000 extrações e 8.000 obturações. Isso de praticamente 10 meses. Operou um laboratório de prótese, que ajudou muito a recuperar o índice mastigatório dos pacientes que tiveram problemas dentários, e produziu 500
aqui já foi citado o nosso tenente Rui Lopes Ribeiro, mineiro que servia no 11RI, e os senhores sabem que esse tenente dentista, que era dentista formado pela Federal do Rio de Janeiro, e aluno do primeiro ano de medicina da minha universidade, voltar, foi para a fé, ele faleceu, como foi dito, no Hospital de História, né? Durante a batalha de Montese, e a peculiaridade dele é que ele deixou uma família que ele não viu, porque ele morre em abril e ele nasce em março de 45. Esse é o sofrimento do combatente no Pacífico. Força da Neuropsiquiatria, que foi uma novidade, evidentemente é uma adequação e um modelo trazido do exército americano. Lembre-se que nós passamos a seguir a doutrina militar de emprego americano, inclusive de serviço de saúde, abandonando a doutrina francesa que era vigente antes da Segunda Guerra. E esse posto ele visava atender, melhorar as condições das baixas neuropsiquiátricas, que não são poucas numa campanha. É um algo não divisionário, mas instalado junto à divisão, junto ao posto de tratamento, né, antes dos hospitais, para poder trabalhar na cadeia de evacuação. Esse posto avançado recebia baixas psiquiátricas, observava, tratava, recuperava em até 5 dias e podia reter, excepcionalmente, graças a Deus, reter baixa psiquiátrica, mas retinha no máximo em caso especial até 10 dias, e depois a evacuação para os hospitais, nos casos não recuperados. Mas a curiosidade e dado estatístico é que 85% dos casos que lá na frente, no posto de socorro ou tratamento, foram considerados baixas psiquiátricas para prosseguir na cadeia de evacuação, foram recuperados ainda no teatro de operações, na zona de combate, pelo PAN, que fez com que eles pudessem ser de novo combatentes, não pudessem combate. A maioria dos diagnósticos observados foram 102 casos de ansiedade, 33 crises de histeria, 33 fobias de abusos, 30 neuroses e 28 simulações de casos psiquiátricos. Interessante. E aqui está uma foto do então, essa é a equipe do posto avançado, aqui está o capitão Mirandolino Caldas, que era já o capitão da reserva, que foi mobilizado e teve atuação destacada com a equipe do posto avançado de neuropsiquiatria. Vamos tratar agora do funcionamento, dando uma ênfase à seleção física, ao embarque e transporte dos embarques, como falei, falar de novo das condições físicas, já para o funcionamento, medidas profiláticas adotadas na campanha, e um pouco da parte da recuperação dos feridos e doentes que eram de socorro, a evacuação, o transporte, a viagem e a hospitalização. Eu vou falar aqui da preparação do Brasil com foco em duas coisas que foram importantes para o serviço de saúde. Primeiro, a seleção física do contingente, foi para cá à frente, e foi um obstáculo grande, e foi um grande esforço do serviço de saúde de todo o país para realizar uma seleção física adequada ao atendimento da necessidade de rigor físico, condição física para combater. E a discussão técnica de saúde, porque a mudança de doutrina na francesa americana implicou em mudanças, modo de treinamento, modo operacional. Então, a discussão técnica de saúde foi muito importante, dada lá no PS, Batalha de Saúde. Seleção física do contingente. Foram formadas juntas de inspeção de saúde e tiveram alguns obstáculos. Essas juntas funcionaram em todo o território nacional. Elas tiveram apenas 60 dias para examinar 107 mil homens, no caso também 95 mulheres, entre 107 mil pessoas que foram juntas. As instalações não eram adequadas. O pessoal técnico, os médicos, não eram
usar muitos métodos civis para fazer inspeções. Outro obstáculo, a doutrina de inspeção veio dos Estados Unidos, que também modificava toda a rotina de inspeção de saúde. Portanto, esses obstáculos criaram diversos óbitos para a seleção física do contingente. O efetivo examinado em 60 dias foi esse, 107 mil homens, aproximadamente, e 95 mulheres. Disso tornaram-se capazes 23.231 homens e 2 mulheres. Principais causas de incapacidade: a subnutrição crônica, que levava a desenvolvimento físico inadequado, insuficiente. Inclusive, a população brasileira à época, repito, era formada, a sua maioria, por pessoas oriundas do meio rural que não traziam esse quadro de subnutrição crônica e, inclusive, problemas de alta incidência de tuberculose, deficiências dentárias, como já falamos também, e presença de positividade para sífilis ou a doença de sífilis. Sobre a instrução técnica, ela foi realizada mediante estágio de cursos curtos de 3 semanas, 16 semanas, na verdade, 3 semanas, para médicos, dentistas e enfermeiras. Enfermeiras têm até uma bonita sequência de fotografia de todo o treinamento executado, inclusive na Escola de Educação Física. Eram realizadas na Escola de Saúde, em hospitais, para treinamento de cirurgia, né? E em algumas universidades fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro. Os assuntos eram primeiro socorro, medicina de campanha, cirurgia de guerra, como suprimento, manutenção de saúde, evacuação médica, transporte de ferido, eram os temas que foram ministrados nessa semana de instrução. Sobre o embarque do transporte de desembarque, ele era sempre trazido uma revista sanitária antes do embarque dos navios americanos, e essa revista, ela detectava muitas das vezes pessoas com doenças transmissíveis, que não podiam embarcar para o transporte. Bem como casos de doenças venéreas também eram detectados e expurgados antes de entrar no navio com destino à Itália. Os navios de transporte, durante o transporte, quem atendia era o serviço de saúde, eram os médicos dos batalhões, do regimento, e casos mais velhos iam para as enfermarias, muito bem equipadas dos navios americanos que transportaram a febre nesses 5 escalões. Alojados em área de adaptação e treinamento, ao chegar na Itália, região de Nápoles, eles são colocados numa staging área, que é uma área para adaptar ao novo teor, ao novo ambiente, e treinados para se adaptar também à doutrina de emprego, ao equipamento americano que foi usado. Sobre as condições físicas da prova, as dificuldades da inspeção de saúde, da seleção física no Brasil, processo reflexo. Já ainda na Itália, muitos pacientes com plano de saúde, alguns repatriados e reformados, passaram a ser dependentes do Estado, mas chegaram à Itália, por conta de uma seleção aí não muito confiável no Brasil. E por que muitos foram para a Itália e voltaram? Porque quando eles foram colocados no treinamento, carregando uma faca de morteiro, tendo que executar marchas de longa duração, se notou que os efeitos físicos foram acabados e não puderam permanecer na Itália, tiveram que ser repatriados para o Brasil. Essa foi uma importante medida tomada pelo Serviço de Saúde para a adoção de medidas profiláticas, porque se observou um número grande de doenças, algumas doenças com grande incidência ali naquela região, nas regiões que o Exército combateu, dependendo até da época do clima, verão, inverno, as doenças variavam de incidência. Basicamente, ocorriam muitas disenteria, as doenças do grupo típico, né, que são as salmonelosas, né, o quadro gastroentérico, do diarreia, a hepatite epidêmica, as doenças venéreas continuam aparecendo. Há registro que, durante os 11 meses, há registro relatório do coronel Marcos
de mais de 500 casos de hemorragia entre os nossos pacientes. Então, a doença venérea já tinha muito no Brasil e continua tendo na Itália, parece muito. Doença respiratória, tipo encefálica, que é aquela transmitida pelo carrapato, que dá uma erupção cutânea nos teios e depois no braço. A malária, pele, trincheiro e pedra. E que medidas foram adotadas? Distribuição de manuais, de campanha, manual de higiene, sobre orientações, como proceder para evitar a doença. Melhorias do uniforme, foi importante. O uniforme, quando nós saímos daqui com ele, não protegia contra o frio. Ele não era adequado para bloquear as operações que a tropa iria ser empregada. Uso de inseticidas, mosquiteiro, uso de repelentes, preservativos tipo bombom, antimaláricos, como a atebrina, que era dada para todo o vacina na dose de 2 comprimidos por dia. Também o uso do alazônico, que é comprimido para depurar a água quando tivesse condições de ter que usar água de origem não confiável. Né? E também o soro tetânico, porque no Brasil se usava o alatox tetânico, que é uma forma de vacina, e na Itália a seleção passou a usar o soro tetânico, que era muito mais eficiente na profilaxia do pé. E a vacinação, que é um capítulo quase à parte, apesar de ser realizada a vacinação no Brasil, ela foi completa. E muito se teve que vacinar durante toda a campanha na Itália. Mas uma coisa eu lhes garanto: essas medidas profiláticas foram eficazes, porque a incidência dessas doenças foram, inclusive, relacionadas à tropa americana, parelhas. Os americanos tiveram a mesma incidência dessas doenças que a tropa brasileira, sinal que as medidas profiláticas adotadas foram bem executadas, bem manejadas e bem fiscalizadas pelo Serviço de Saúde. Vamos falar agora do cerne, do socorro, da evacuação, que é o cerne, do atendimento à baixa, ao ferido e doente, que é o apoio de saúde, constituído pelas atividades de socorro, evacuação, triagem e intervenção. Eu separei em 2 vertentes, porque havia um apoio de saúde para a divisão de infantaria, que era executada de uma forma, usando outros elementos, e uma apoio de saúde para os órgãos divisionais, que ficavam mais à retaguarda, ficava aí na região do Estado, próximo à Pisa, onde havia depósito pessoal, ficavam os órgãos mais de pagadoria, aqueles órgãos mais à retaguarda mesmo. A forma de emprego da tropa também é uma vertente a ser discutida e separada do apoio, porque há período de adaptação no de repouso, no treinamento, que a tropa não está sendo empregada, mas tem que ser acompanhada, tem doentes nesse período, né? E acidentes. Ocorreram muitos acidentes, inclusive no veículo, à noite principalmente, pois se descobriu que era deficiência de vitamina A. Aí se aplicou vitamina A e alguns motoristas que foram inaptos para dirigir voltaram até a habilitação pelo uso da vitamina A. Vejam como é importante a carência vitamínica do contingente animal. Período de adaptação, tomada de posição para o combate, as operações defensivas ou de ataque e a perseguição ou outro evento êxito aí, já no Vale do Rio Copo, quando a gente avança sobre o inimigo já todo desorganizado e retirado. Isto são formas de emprego que o Serviço de Saúde teve que se adaptar e empregar os seus meios. Apoio de saúde aos órgãos divisionários, como disse, aqueles que ficavam na região ali, Estado, no Terminato, é mais de depósito pessoal, que nada mais é que um depósito de recompletamento, né? Soldados voltam ao combate para ocupar posições em que a tropa fez desfalque, perda. Então, é uma Serviço de Saúde, eles atuavam nessa área de transporte pessoal e montaram 2 estruturas, uma enfermaria, 3 postos médicos, sendo oficiais, posto de vacinação. A vacinação ocorreu durante toda a campanha, aquela campanha mais intensa nos meses de dezembro e janeiro, e até fevereiro, para chegar no último escalão, os centros de triagem de doenças, uma fiscalização sanitária, quase com postos de profilaxia de doenças venéreas, inclusive. E as juntas de saúde funcionaram diuturnamente no teatro de operações, pegando aqueles caras que se tornavam incapazes para permanecer
permanecer na Itália e eram mandados de volta ao Brasil. Caso você estava atendendo nessa fase, ou internação de longo período, iam para o hospital americano de Livorno, que é um pouco ao sul da Itália. Era o hospital que apoiava esse hospital geral, que é um hospital maior, funcionava em instalações edificadas, né? E funcionava em Livorno, apoiou essa fase, apoiou o completamento, esses órgãos divisionários. Primeiro é o deserto. Então, quais são as condições? O combate era determinado por tamanho de emprego. As mudanças de posição na forma de apoio foram muito. Apoio mais à frente, mais rápido, mais lento, mais arrecadado. Desdobrado em geral como, vou mostrar mais à frente no slide. Posto socorro de batalhão no grupo ou regimento, que é a poucos metros da linha de combate, tentando receber as baixas do refúgio de feridos, que são recolhidos pelos padroeiros das unidades de tropa, levando até esse que foi socorro, onde havia alguns médicos e dentistas que atendiam as baixas. E depois segue na organização, e nessa nós falamos de novo das exceções brasileiras anexas aos hospitais norte-americanos, SB, e até pegar a classe de atendimento mais à frente, pelo sargento enfermeiro do posto de socorro, né? Era essa: curativo, garrote, aquecimento, morfina e aplicação de plástico. É uma sequência muito organizada e orientada para atender uma baixa importante que chegasse ao posto de socorro. Eu tentei pensar numa sequência lógica e sumária para acompanhar a evolução do serviço de saúde com apoio aos vários movimentos da tropa, e eu vou tentar apresentar aí como, sumariamente, como foram por períodos o apoio de saúde ao longo dos 11 meses de campanha. Lembrar que eu lembro disso, que a primeira divisão de infantaria expedicionária está entre as divisões empregadas da Itália que mais permaneceram em combate. 11 meses em 21. Então, é preciso registrar. Para outras divisões tiveram emprego frequente, emprego excessivo, mas a nossa divisão, os parceiros dos expedicionários, está entre as mais empregadas. A posição durante o primeiro combate. Então, vamos lá. Julho, chegada do primeiro escalão, até agosto de 44. Então, nós temos basicamente tropa estacionada em área de adaptação e treinamento, próximo a Nápoles, apoiados pelo 45º Hospital Geral americano em Nápoles, com reforço de uma seção de operação anexa ao Hospital norte-americano, que tinha uma equipe médico, cirurgião, enfermeiro, auxiliares, para o quê? Inclusive cabo de ombro. Imagina alguém com dor sofrendo tendo que falar inglês. Era humanamente possível. Então, essas sessões eram que faziam a ligação. Evidentemente, aprenderam muito os médicos americanos, inicialmente muita dificuldade, porque a tropa não foi adestrada durante muito tempo, não teve tempo de adestramento de cirurgia, de medicina de campanha adequado, mas lá no PO, graças ao interesse, à vontade de fazer o correto, o olhando americano se aprendeu muito. Eu fiz até uma homenagem à nossa Elza de organização, depois o João deve comentar sobre ela. Eu tive o privilégio de conhecer a Elza, ele veio quando comandei a escola de saúde, com alguns eventos na escola, carinhosamente a gente chamava de Elzinha, né? Muito extrovertida, aquele tipo de pessoa sempre sorrindo. E a Elza está aqui, Elzinha, lá no 45 General Hospital em Nápoles, né? Ainda são nossos parceiros. Ela fazia parte de uma seção de operação brasileira. Aí depois a tropa vai deslocar para Tarquínia, mais ao norte, depois para Vada, mais ao norte ainda, já chegando próximo a Pisa. E a operação desse período é no hospital de Citadé, que era um pouco ao sul de Tarquínia. Também sempre colocava-se lá uma seção brasileira de operação, facilitar a comunicação entre o período e os integrantes do hospital americano. Nós não levamos o hospital para a Itália. Todo o tempo utilizamos os hospitais italianos, os hospitais americanos, do serviço americano, do 5º Corpo do Exército, que foi a outra divisão expedicionária
englobado. O apoio de evacuação nessa fase foi para ambulâncias americanas, porque o patrão de saúde não tinha recebido as nossas ambulâncias. Estavam esperando lá que a venezuelana, a famosa base venezuelana americana, que era o grupo logístico dele, nos fornecesse as ambulâncias. Essa base nunca apoiou a chegada do contingente na área de saúde. Já em setembro de outubro de 44, ocorreu o primeiro planejamento de combate. A 15 de setembro de 44 foi a conquista de Massa Rossa, né, que abre porta para Camaiore, né, que é a primeira grande batalha, e é em setembro. O apoio Santos foi montado no posto de apoio divisionário. Eu não vou detalhar a posição de cada socorro, que seria escrever uma monografia, né? Mas eles foram movimentados, como eu falei, frequentemente mudavam de posição. Dependendo da rapidez do combate, dependendo da duração, dependendo da frente a ser apoiada, às vezes uma frente maior, mas não. Dependendo do terreno, é importantíssimo. Teve época que não tinha como fazer a evacuação por ambulância, os patrulheiros carregavam no braço, inclusive transpondo o pulso d'água, no braço carregando ferido. E às vezes era o jipe, porque geralmente a ambulância não lembra daquele jipinho famoso, tem várias fotos, com aquela marca colocada em cima, fazia o trabalho de evacuação, ou evidentemente os patrulheiros. E o tratamento divisionário, que alguns chamam de posto de triagem divisionária. Mas o general Marcos Couto, o coronel Marcos Couto, perdão, o marechal, ele sempre chamou de posto de tratamento divisionário. A organização era por conta do 38 de evacuação indígena, e então os PF, o batalhão, os regimentos, os grupos, levavam o posto-socorro, né, ou o posto-tratamento, e o encargo da companhia de evacuação do primeiro BS. Era encargo do primeiro BS, a evacuação do PSD ou PDT, daqui para cá, a encargo do primeiro BS. Então, a organização do 38, geral americano e ardense, ele também cruzado nesse período. Em novembro, dezembro e janeiro, essas operações ali nos Apeninos, né? Muita chuva, longas noites, frio intenso. Então, a posição como posto de socorro e posto de tratamento desdobrado. Eu coloquei algumas organizações, mas teve mais. Torreta Terra, Sila, Corvela, Corvibura, são várias condições em que os PSD e PDT eram desdobrados, inclusive com rapidez. Eles tinham uma estrutura muito fácil de ser transportada e desmontada. Aqui tem o início do ataque de Monte Castelo. E quem apoiava era o 38 de evacuação indígena, como também o 15 Florença apoiou em alguns momentos a evacuação da frente para a hospitalização das vagas. Aqui está uma amostra do hospital de campanha, centro do barraco, o hospital do Tribunal de Muro, 32, né, segundo de campanha, ou de campo, ele era sobre barracas e tinha 25 leitos com capacidade normal. E o apoio mais à retaguarda era 16 história, foi muito importante, e mais à retaguarda ainda, o guarnição de Lisboa. Novembro e dezembro de 44 e janeiro de 45, há fases calmas, apenas de patrulhamento, mas que o inimigo sempre atuava com artilharia, alguns confrontos de patrulhas, né, a patrulha alemã contra uma patrulha brasileira, e as operações não foram muito importantes nas posições. Em janeiro, ocorre uma coisa excelente no Serviço de Café, que é a implantação do americano, uma coisa que o coronel Marcos Couto já vinha. O coronel Marcos Couto fez vários pedidos ao chefe de saúde do 30. Um é mostrar a campanha mais próximo do nosso padrão de saúde, do nosso posto de socorro. E outra coisa é o centro convalescente. Por quê? Porque o centro convalescente ou hospital é muito mais adaptado à recuperação do baixado, do ferido, do que o posto de recontentamento. Porque o posto de recontentamento não tinha uma estrutura de saúde adequada, apesar de ter, mas
alguém que está convalescendo num campo de batalha. Então, o funcionário do terceiro centro convalescente, em Monte Catini, funcionou nas instalações do hotel de Monte Catini, é uma instalação excelente. Tudo tem uma foto, é um grupo de pessoas jogando futebol, até ali é Monte Catini, o hotel de Monte Catini é o terceiro centro convalescente aqui fora. O CCB permitiu diversas atividades, palestras, trabalhos manuais, foi interessante, prática esportiva, peteca, vôlei, futebol e musicais, humorísticos, shows humorísticos. O brasileiro era muito fácil de humorístico. Além do tratamento. O Rio tem uma famosa marcha de 5 milhas, ou 8 km, que era a marcha que decidia se volta para o povoado ou não. Foi bem na marcha, vai voltar para a tropa na direita de frente. Tinha um médico que acompanhava a marcha, mais o oficial administrativo. Então, o centro foi muito bem nas nossas vacinas, melhorando a recuperação e retendo os nossos militares lá à frente. Fevereiro, março e abril, o esporte da tarefa com posições de Crocioli, Faro, Porto, Navedoria, entre outras, essas mais importantes, que podem permanecer mais tempo. E as atividades de evacuação, Companhia de Saúde, Batalhão Americano, com as suas ambulâncias, para os hospitais americanos, continuava como operado. No mês de abril é a fase final da campanha, o início dela, os batalhões à frente vão no esforço principal, é aquela famosa início da perseguição ao elemento inimigo já desorganizado, em que, se não me engano, essa parte já não vale do Rio do Pão, ele será aquela fase de aproveitamento do eixo. Em consequência, os meios de aposição principalmente próximos do socorro de batalhão sofrem sucessivas mudanças de posição, acompanhados pelos meios do batalhão de saúde, que pode ser companhia de tratamento, companhia de evacuação. A posição durante o primeiro combate, referente ao maio de 45, as hostilidades vão cessar em 2 de maio, a tropa estaciona, acontece nessa fase a ocupação da cidade do Rio pelo 1º Batalhão do 11RI, 1º Batalhão reforçado, e o QG da frente se instala em Alexandria antes de começar o retorno ao Brasil. Essa parte mantém uma hospitalização com 16 em Pistoia e com um hospital de apoio ao 16 e maior, hospital de maior capacidade, e guarnição de Lisboa. Depois disso, a tropa segue para lá, em escalões, e lá o 32 de guarnição americana que ficava em Casarcar é quem vai dar o apoio a essa tropa que está chegando na NATO para ser repatriada para o Brasil. Aqui só para mostrar um dispositivo geral, esquemático, a linha de contato, aí estão os nossos curiosos, heróis, sacrificados brasileiros, pegando os feridos dos postos de socorro do batalhão. Tínhamos também as nossas ambulâncias e, como eu falei antes, os jipes, que muitas das vezes tinham que ser empregados pela dificuldade de circular as ambulâncias. Eles iam para o posto de socorro e rendimento do batalhão. Depois disso, ainda pelas ambulâncias do batalhão de saúde, companhia de evacuação, pelotão de ambulância, eles iam para o posto de socorro divisionário, destes para o posto de tratamento divisionário e, finalmente, por meio de ambulâncias americanas, para os hospitais do tipo corpo de exército, hospitais de evacuação, guarnição ou geral. Aqui eu procurei tentar mostrar no terreno um dos desdobramentos, foram vários. Aqui está um pouco do mapa da Itália atual, da época, e correr da perna, lá isso é uma tradição, o seu posto de socorro e seu posto de tratamento. Mais atrás, 1 quilômetro a 5 quilômetros, ficava o 32 de campanha, aqueles que são barracos com 25 leitos, e tratava aqueles feridos mais graves, que na campanha, nos manuais de prevenção de saúde, nós chamamos de transportável. Cabe até uma crítica, se é transportável, como é que ele chegou no posto de socorro, no hospital? Mas é um nome
sustentação mais comum de apoio aos pacientes à primeira visão de infantaria expedicionária. Vamos à conclusão? E na conclusão, eu vou trazer alguns dados que eu considero peculiaridades do serviço de saúde, que são dados estatísticos obtidos na Itália. O nosso serviço de saúde atendeu esse efetivo aí militar, 10.536. 9.137 foram recuperados ainda no período, o que é uma cifra equivalente às cifras registradas pelo experiente exército norte-americano. O serviço norte-americano tem padrão de recuperação em combate, ainda não tem operações, ainda na zona de combate, no mesmo parâmetro, no mesmo percentual do serviço de saúde brasileiro. O principal causa de ferimentos e mortes foi o excesso da granada do Cruzeiro, que realmente, lembre-se que até muitos casos de fobia de obuses que eles classificam, porque realmente a artilharia alemã castigou intensamente a fé. E regiões do corpo, as pernas eram mais vítimas, depois os braços, e depois a cabeça, o número de lesões ocorreram. Lições de ensinamento. O que é que você lição de ensinamento? Primeiro, reestruturação operacional. Saiu da doutrina francesa, totalmente inadequada, para uma doutrina americana, mais operacional, mais adaptada ao combate daquela época. Né? Então, essa reestruturação operacional é importante. E, finalmente, eu acho que o grande ensinamento, a grande lição, foi valorizar e reconhecer os quadros de serviço. Apesar da mobilização ter sido problemática, nós temos levado para a campanha muitos militares temporários, metade dos médicos, mais da metade dos médicos da Força Pensionária eram oficiais temporários. Isso foi uma pena, porque dizia que a coisa já marcou. E com isso nós não retivemos conhecimento. Eles voltaram e foram licenciados. Então, um serviço de saúde que passa por uma campanha, o que ele agrega de ensinamento, de experiência, é fantástico. Mesmo assim, houve uma valorização dos quadros, de enfermagem, dentista, farmacêutico, tudo isso tem um grande reconhecimento e valorização. E se a seleção da FEB foi adequada, funcionou bem ou não, eu prefiro me reportar as palavras do seu comandante. Eu acho que a FEB teve esse reconhecimento de que foi a seleção da FEB, teve o reconhecimento, teve por ter tido uma atividade muito correta, muito dedicada, muito heróica, e muitos bons resultados em relação à saúde do paciente. Está aí na palavra do seu comandante, verdadeiro herói da grande luta contra a morte. Esse exército que bateu ele e destruiu faz do mesmo modo que canhões e baionetas, é bem interessante, grande dano ao alemão que nos levou. Cada soldado reconstruído é um soldado furtado a sangue do inimigo. E aí conclui. São 8 parágrafos na homenagem dele ao serviço de saúde da fé. Eu entrei 2. Ele, porque ele se profana, se acerta desse conjunto de eficiência que é o serviço de saúde, com seus meios de execução, batalhão e os destacamentos militares. Era muito comum chamar os pós-socorro do batalhão, a seção de saúde do batalhão, de destacamento de saúde, pela flexibilidade do emprego. Então, nessa época, era uma terminologia comum, destacamento de saúde do regimento, destacamento de saúde do batalhão. Na verdade, é a seção de saúde que hoje, como bem conhece, do batalhão e do quartelamento. Eu queria dizer que em 2016 eu paquete. Eu aqui já cometi imprudência, porque eu identifiquei 8 que não retornaram, apareceram aqui 11. Eu vou até corrigir. Né? Então, vocês viram, mas eu não mais doleiro. Mas eles podem, com certeza, orgulhosamente, na minha ótica, o serviço de saúde pode dar o lado de a cobra full. Com isso, eu agradeço e considero encerrada a minha pequena colaboração e revendo dados históricos e me emocionando com os relatos que realmente são fantásticos, são passagens brilhantes. Tem um documento que é o dia a dia da fé, eu recomendo que os senhores leiam. São os fatos do dia a dia, né? Claro, não é todo dia que a vida isso não acontecia, mas é um documento de consulta obrigatória e tem relatos fantásticos, mostra toda a evolução da campanha. Então, muito obrigado pela paciência de me ouvir
e voltaremos nos debates. Muito obrigado. Eu vou contar assim uma história para vocês, no início da exposição, mas vou contar agora. Houve na campanha da Itália uma tentativa de fuga no campo de prisioneiros. E aí o coronel do campo identificou quem eram os cabeças da tentativa de fuga. Prendeu os três. Eles eram um capelão, um soldado militar interessado em história, gostava de história militar, assim como o senhor, e um general. E foram condenados à morte. Aí o coronel do campo falou: mas antes de morrer, condenados à morte, executar o fuzilamento, eu vou deixar cada um último desejo. Perguntado ao capelão, eu gostaria muito de rezar uma missa para todo mundo. Vai certo. Perguntava ao general, ele disse: queria fazer uma palestra para todo mundo. Aí perguntava ao soldado, aí você queria ser fuzilado antes da palestra do general? Não tenha causado esse senhor. Muito obrigado. Eu sei, eu vou ficar. Anunciamos a presença do general de brigada Carlos Augusto Ramírez Teixeira, assessor de História Militar do Exército. Agora faremos uma pausa para o café cultural. Retornaremos nossas atividades às 14h45. Terras